Olá, nesse vídeo eu vou apresentar o plano de ensino e de atividades da disciplina de Ética Profissional na Educação Física para 2020.2. Eu espero que todos vocês estejam bem e, apesar de um semestre ainda sob um cenário difícil de pandemia, que a gente possa superar as dificuldades e conseguir, nesse semestre, realizar atividades que possam ser produtivas e que possa nos levar a alcançar êxito na disciplina, ok? Então, inicialmente, gostaria de apresentar para vocês a ementa da disciplina de Ética Profissional na Educação Física e, a partir daí, eu vou mostrar para vocês, além dos objetivos e conteúdos, também os aspectos operacionais. Como é que nós vamos conseguir operacionalizar a nossa disciplina por meio de um semestre ainda sobre um cenário pandêmico e ainda de forma não presencial. Então, nós vamos, a partir desse vídeo, vocês vão ter a possibilidade de ter disponível as informações necessárias para que vocês possam cursar com tranquilidade a disciplina de Ética Profissional na Educação Física. Bom, além das boas-vindas, eu gostaria de trazer para vocês as principais informações que estão contidas no nosso plano de ensino. Bom, vou apresentar nesse fluxograma o plano de ensino da disciplina. Nós temos a ementa, que é o objeto principal de estudo, e a partir daí nós vamos ter conteúdos programáticos, que logo a seguir eu irei apresentar. Lembrando que vai ser muito importante o nosso diálogo inicial, para que eu possa conhecer melhor a turma e saber as condições de trabalho de todos, ok? Lembrando que nós vamos ter aulas assíncronas e aulas síncronas. É uma linguagem que vocês já devem estar familiarizados, que é em relação ao tipo de metodologia remota de aprendizagem. Então, as aulas assíncronas, elas serão por meio de atividades que nós não estaremos juntos no mesmo momento, né? E será a partir de algumas aulas que serão gravadas, como esta, por exemplo, e também indicações de filmes, textos, artigos e outras atividades que, no decorrer do semestre, nós teremos a possibilidade de realizar. Lembrando que as atividades chamadas síncronas são aquelas atividades que são realizadas por meio das reuniões de videoconferência. Elas serão algumas ao longo do semestre, mas considerando a dificuldade de todos de ter o controle de algumas questões que nem sempre nós possamos controlar, como, por exemplo, a conexão da internet. Em relação aos conteúdos programáticos, a seguir eu irei mostrar, e também a metodologia e operacionalização das nossas aulas, né? Como é que elas serão. Então, nesse momento eu vou mostrar para vocês todas essas questões e também falar um pouco sobre a avaliação, ok? Bom, a ementa, qual o objeto de estudo da nossa disciplina? Então, a ética profissional na educação física, ela vai trazer pelo menos 3 blocos de conteúdos que estarão relacionados com o seu objeto, ou seja, com a ementa. Primeiro, nós vamos trabalhar os conceitos e princípios da ética e da moral, os princípios éticos contemporâneos, a bioética e a pesquisa em educação física, e também sobre o Código de Ética do Profissional da Educação Física. Então, como vocês podem ver, nós temos 3 grandes blocos de conteúdos que serão estudados no decorrer do semestre. Em relação à dinâmica do nosso componente curricular, então, nós temos uma disciplina de 45 horas, ela será ministrada nas terças-feiras, no horário de 8 às 11 horas. Gostaria de lembrar a vocês que nem sempre as aulas serão por videoconferência. Nós teremos
uma série de aulas que serão disponibilizadas de forma assíncrona, ou seja, não haverá a videoconferência, no entanto, vocês terão atividades e tarefas para que possam cumprir. Lembrando que quando nós não tivermos a aula por videoconferência na terça-feira, não significa que aquela terça-feira não terá aula, porque vocês terão a possibilidade, de forma assíncrona, de cumprir com as atividades que serão solicitadas e disponibilizadas, ok? Lembrando que nas terças-feiras que nós não teremos as aulas por videoconferência, vocês poderão administrar melhor o horário para que vocês possam cumprir com as tarefas que serão disponibilizadas, ok? Em relação à operacionalização, nós temos ainda a questão da frequência. Nesse modelo de ensino remoto, nós não teremos como controlar a frequência das aulas assíncronas. Então, vocês sabem que vocês deverão cumprir com as atividades. De uma forma continuada, eu estarei controlando a frequência de todos. No entanto, aquela frequência anotada por meio da chamada, ela só será possível nas aulas por videoconferência. Importante falar que a participação nas aulas e nas atividades que serão propostas, ela é um importante meio de controle da participação e da frequência de todos, ok? Nós teremos nas avaliações, como qualquer outra disciplina, vocês terão a possibilidade de uma reposição e em relação à divisão das aulas, síncronas e assíncronas. Então, as aulas síncronas, como vocês já sabem, elas são aquelas aulas que nós poderemos interagir, né, juntos em uma sala, em um ambiente virtual de aprendizagem, que poderá ser via app Zoom ou Google Meet, ok? Então, nós teremos a possibilidade de ter as aulas síncronas via Zoom ou Meet, e as datas previstas para essas aulas são essas datas que estão aqui: 23 de março, 30 de março, 13 de abril, 8 de junho e 22 de junho. Então, a princípio, essas são as aulas síncronas. É possível que possa haver modificações, nós poderemos ter outras datas com aulas síncronas, desde que nós tenhamos essa necessidade e essas condições, ok? O link da entrada na plataforma dos apps Zoom e Meet, eles sempre serão enviados 24 horas de antecedência. Então, um dia antes, eu estarei disponibilizando via SIGA os links de entrada da nossa sala de aula, ok, pessoal? As aulas assíncronas, elas serão a maior parte do nosso curso, até pelas condições da maioria, que não são favoráveis para que nós tenhamos mais aulas síncronas. Então, ao longo do semestre, toda a interação será realizada via SIGA. Então, a nossa principal plataforma de comunicação será o SIGA. Quando este não cumprir com as necessidades, vocês poderão também entrar em contato por meio de e-mail ou WhatsApp. Só ressaltando que o processo de avaliação, nós teremos 2 avaliações formais ao longo do semestre, mas esse processo de avaliação será feito de forma continuada, ou seja, a cada cumprimento de atividades e participação nas aulas, vocês estarão sendo avaliados e avaliadas. Em relação aos objetivos programáticos da nossa disciplina, então, nós temos como objetivo principal, ou seja, nós vamos cumprir ao final do semestre, a ideia é que vocês possam, a partir da participação nas atividades e no envolvimento com a leitura proposta, vocês devem sair ao final do curso com a perspectiva de um pensamento levado a uma reflexão sobre a ética como meio de conduta.
Então, em outras palavras, a ideia é que a disciplina possa trazer para vocês, a partir das discussões e dos textos, a possibilidade de sair pensando do ponto de vista ético melhor do que nós iniciamos. Então, proporcionar objetivo geral, proporcionar um pensar levado à reflexão sobre a ética como meio de conduta, a partir de diversas problemáticas que serão oferecidas por meio de diversas atividades nas nossas aulas. Os objetivos específicos da disciplina: possibilitar a compreensão das noções básicas do objeto e campo da ética, oferecer condições para o desenvolvimento de um posicionamento crítico frente aos valores apresentados pela sociedade, de maneira autônoma, independente e, como já falado, crítica. Criar condições para o desenvolvimento de um espírito de comprometimento com a sociedade através de um código moral pessoal refletindo na prática profissional. Então, esses objetivos específicos, eles darão condições de subsídio para que vocês possam alcançar o objetivo geral. Em relação às competências e habilidades, se espera que, ao final do semestre, possamos discutir questões éticas contemporâneas, analisar situações envolvendo a ética na sociedade e, em especial, na educação física, por meio de situações problemas. E aí nós temos os conteúdos programáticos. Nós temos, como já falado, desde o apresentar da ementa, nós temos 3 grandes blocos de conteúdos. Nos primeiros momentos, nós iremos nos debruçar sobre as questões conceituais da ética e da moral, conceitos e reflexões e discussões atualizadas sobre ética e moral. E aí, nesse primeiro conteúdo, nesse primeiro bloco de conteúdo, nós teremos uma primeira avaliação de aprendizagem. Na sequência, nós teremos ética e bioética na educação física, bioética e pesquisa com seres humanos, e pesquisa em educação física e questões éticas. Por fim, nós teremos a possibilidade de vivenciar a ética profissional a partir de discussões atuais e o conhecimento de códigos de ética que são norteadores do trabalho do profissional da educação física, do seu exercício na profissão, e são propostos pelo Conselho Federal da Educação Física. A partir desse terceiro bloco de conteúdo, nós teremos mais uma avaliação. Em relação aos métodos e técnicas, o que nós deveremos fazer nas aulas que serão ofertadas nesse semestre? Nós teremos aulas por videoconferência, nós teremos exercícios de aprendizagem, exercícios e atividades de aprendizagem, leitura e fichamento, produção de textos, elaboração de vídeo e seminário por videoconferência. É possível que nós possamos realizar todos esses métodos e técnicas, ou pelo menos alguns destes. E a interação por e-mail, WhatsApp e SIGA também serão ferramentas de apoio, sobretudo para esclarecer dúvidas. A avaliação da aprendizagem. Obviamente que nós deveremos, professor e turma, deveremos conversar para que possa haver ou não necessidade de ajustes nas formas de avaliação, mas, a princípio, eu proponho que nós façamos uma primeira avaliação por meio de uma prova, que será o preenchimento de um questionário com questões voltadas aos aspectos conceituais da ética e moral. Esse questionário será preenchido num tempo pré-estabelecido, numa data agendada por meio da plataforma do SIGA. E nós teremos uma segunda avaliação, que poderá ser a produção de um vídeo sobre uma temática voltada ao Código de Ética do profissional da educação física. Nós temos as nossas referências, e aí eu vou chamar a atenção à obra
do Marconi Pequeno, Ética, Educação e Cidadania. É um texto base e vai ser, inclusive, temática, né, da nossa primeira avaliação, e também os livros do Mário Sérgio Cortella e do Barros Filho, do Clóvis de Barros Filho, Ética e Vergonha na Cara e Qual é a Tua Obra? Esses livros serão, no decorrer do semestre, disponibilizados como recomendação de leitura. Agora nós vamos ter acesso ao plano de atividade semestral. É o que eu chamo de agenda de trabalho. Bom, eu coloquei todas as datas e conteúdos que serão disponibilizados para vocês, para o acesso de todos, e a forma como esse conteúdo deverá ser ministrado. Então, como vocês podem perceber, nós temos algumas aulas que serão via app Zoom, nós temos outras atividades, inclusive o acesso a filmes temáticos. Os filmes temáticos, a forma que nós iremos assistir esses filmes ainda será combinada entre professor e turma, mas nós temos duas obras sobre forma de filmes que nós deveremos, ao longo do semestre, assistir, ok? E aí a previsão da primeira avaliação no dia 4 de maio, lembrando que essa data pode haver ajustes para antes ou para depois. E também nós teremos já na última data de junho a segunda verificação da aprendizagem, que é possível que seja por meio de um vídeo produzido por vocês. Ok, pessoal? Então, esse é o plano de ensino e de atividades. Essa aula será disponibilizada de forma gravada, como uma videoaula, e na próxima semana nós teremos o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula síncrona. A ideia é que nós possamos ter um semestre agradável, produtivo, e eu estarei à disposição de todos para esclarecer qualquer dúvida que seja necessária o seu esclarecimento. Então, eu desejo a todos um forte abraço.